Olá, seja muito bem-vindo, você que se liga comigo aqui no meu canal Central Filosófica. E hoje nós vamos gravar a terceira parte da nossa série Rousseau e seu legado. Para você que clicou nesse vídeo e que não acompanhou as partes anteriores a estas, te convido ao assistir esse aqui, ou antes de assistir essa série, essa parte, que assista as duas outras partes dessa série. Na primeira parte, nós tratamos do legado antropológico de Rousseau. Na segunda parte, tratamos do legado político. E nesta terceira parte da nossa série, Rousseau e seu legado, vamos tratar do seu legado pedagógico, ou seja, daquilo que Rousseau falou sobre a educação. E para tratar deste assunto, novamente eu convidei o professor Renato Moscatelli, ele que é historiador e filósofo, professor da Universidade Federal de Goiás. Professor Renato, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao meu canal Central Filosófica. Muito obrigado pelo convite, né? Sempre um prazer poder discutir aqui alguns temas importantes dentro da obra da filosofia do Rousseau. E antes de darmos início à nossa discussão, para você que está ligado comigo, que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, clique no botão de inscrever, aparece para você no cantinho aí embaixo da sua tela, não sei se é o direito, se é o esquerdo, não sei qual dos cantinhos está aparecendo para você, mas aí no cantinho vermelho está escrito assinar canal, clique aí e se inscreva e ative o sininho para você ser notificado de todas as novidades que são postadas semanalmente aqui neste canal. Toda semana aqui temos aulas, entrevistas e lives ao vivo, todas as quintas-feiras. E não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, pois dessa forma você está dizendo para o YouTube que este vídeo tem importância e merece ser compartilhado com mais pessoas. Professor Renato, então, vamos começar a nossa conversa perguntando se o Rousseau escreveu um tratado de pedagogia. Teria Rousseau escrito, ou seja, a sua obra, o Emílio, ou da Educação, é um tratado de pedagogia? Qual era a intenção de Rousseau ao escrever esta obra? E por falar em Rousseau, gostaria também que o senhor dissesse se tem algum site ou algum blog, alguma página para quem tem maiores interesses em acompanhar as pesquisas, os trabalhos que são desenvolvidas, né? Ou seja, as pesquisas que são desenvolvidas sobre o autor. Sim, com certeza, né? Eu gostaria de recomendar, né, às pessoas interessadas em conhecer um pouco mais sobre a pesquisa que vem sendo desenvolvida aqui no Brasil, um grupo bastante já consolidado de vários anos, né, o Grupo Interdisciplinar de Pesquisa Jean-Jacques Rousseau, que reúne professores e estudantes de diversas universidades brasileiras, né, e que realiza eventos a cada 2 anos e também promove ali a publicação de artigos, livros, né, divulga teses, dissertações que são produzidas, né, com pesquisa sobre Rousseau. Então é interessante, né, que as pessoas que queiram saber mais a respeito do autor possam então acessar o nosso site, né, que é do Grupo Interdisciplinar de Pesquisa Rousseau, né? Então o endereço do site é giprousseau.blogspot.com, ou seja, giprousseau, né, .blogspot.com, né? E aqui as pessoas vão poder encontrar ali a descrição do grupo, né, publicações sobre os nossos eventos, né, também divulgações sobre os textos que são publicados por pessoas ligadas ao grupo, né? Tem também uma ampla bibliografia, né, uma lista de textos que já foram publicados, né, já foram defendidos como teses ou dissertações em universidades brasileiras, algumas obras do Rousseau também para download, né? Então, e na nossa página também vocês podem se inscrever, né, por e-mail, né? No final da página tem ali o campo para isso,
e de modo que sempre que a gente fizer uma nova publicação, né, de uma divulgação relacionada a uma revista, que foi, né, com texto sobre o Rousseau, um livro, algum evento, né, a pessoa automaticamente vai receber, né, um aviso. Né? Então, é bom para ficar a par, né, do que está sendo feito no Brasil a respeito de Rousseau. Né? Então, fica aqui a minha sugestão. Eu vou deixar para você, tanto no link dos comentários, quanto na descrição desse vídeo, vou deixar, né, o site, tá? Você já pode clicar e entrar direto. Aconselho vivamente, você que tem interesse em conhecer mais sobre o autor, a clicar nesse link e entrar dentro do site e navegar em tudo aquilo que está disponibilizado ali. Então, professor, voltando à questão, eu perguntei, né, se teria Rousseau escrito um tratado de pedagogia, se podemos dizer que ele é o pai da pedagogia moderna, contemporânea. Eu já aproveito e coloco uma outra questão. Bom, tem um autor da educação, na verdade ele trata sobre a história da educação, o Philippe Arrier, na sua obra História Social da Criança e da Família. É um livro muito utilizado nos cursos de pedagogias. Ele mostra que a ideia de criança e de infância, ela não existia, né, até os tempos modernos, a Idade Média, né, até os tempos modernos. Na verdade, é do século XVIII para cá que começa a existir a ideia de infância e de criança. Antes, a criança era um adulto em miniatura ou um adulto imperfeito, enfim. A criança não era vista na sua condição de criança. Ou seja, então, nesse sentido, ele até aponta que o Rousseau lhe dá uma contribuição para isso. Então, poderíamos dizer que essa ideia da infância, a ideia de infância, de criança, né, como ali um ser humano que tem condições, que tem uma vida diferenciada do adulto, nasce no Rousseau? Seria o Rousseau o patrono dessa ideia? Tá, ok. Então, vamos lá. Acho que essas perguntas, elas... Bom, em primeiro lugar, assim, para tentar, digamos, situar, né, o que é o Emílio dentro dessa obra, o Emílio, dentro da produção do Rousseau, né? É um texto que foi escrito ali na segunda metade da década de 1750, né, e foi publicado em 1762. Tá? Então, é mais ou menos ali o mesmo período em que o Rousseau estava escrevendo a sua outra grande obra, mais conhecida, né, que é o Contrato Social. Então, o Emílio, embora sejam contemporâneas, né, as duas obras, mas tem ali as suas características próprias, né, os seus objetivos. Eu entendo assim que a gente poderia talvez comparar as duas, dizer que se no Contrato Social o Rousseau tinha como grande preocupação pensar ali a questão da liberdade civil, né, dentro do quadro de um Estado republicano, né, ou seja, é uma forma de sociedade bem ordenada, né, que promoveria a liberdade dos cidadãos. Já no Emílio, né, a grande questão ali que a gente pode encontrar, pelo menos uma das grandes questões, é a liberdade moral. Né? É como educar, formar um ser humano para que ele seja dotado desse tipo de liberdade, né? Independente do local onde ele viva, de ele ser ou não um cidadão de uma república. Né? Então, essa questão, ela perpassa, né, a obra. Então, o Emílio, né, ele procura dar uma resposta para isso. Então, nesse sentido, quer dizer, é um tratado sobre educação? Sim, acho que a gente pode dizer que, de fato, é uma obra cujo principal foco são questões da educação, tais como o Rousseau considerou mais importantes. Né? Mas é também uma obra que vai além disso. Né? O Rousseau mesmo dizia, né, que ele considerava o Emílio a sua obra mais importante, né? Porque, além dessa discussão que ele faz a respeito da educação,
ela também abarca uma série de outras questões, uma série de outros temas, né? A própria política aparece, né, em vários momentos do texto, as questões, digamos assim, da antropologia, né, que a gente já discutiu no outro vídeo também sobre o ser humano, não é? Aquilo que é natural, aquilo que é artificial, né? Tudo isso também é muito presente ali dentro da obra, ali, acompanhando, né, essa formação do Emílio, né? Questões relacionadas com a religião, né, também aparece, sobretudo naquele trecho do livro 4 do Emílio, muito conhecido, né, que é a profissão de fé do vigário saboiano, né, quase que uma obra dentro da obra, né, do Emílio. Né? Então tem esse lugar ali também muito importante, né, quando é o momento de falar sobre religião, né, durante a educação. Então o Rousseau incluiu essa parte ali dentro do Emílio. Quer dizer, então, tem um comentador da obra que diz que é quase como se fosse a enciclopédia do Rousseau. Né? Então, enquanto o Diderot, D'Alembert, outros filósofos estavam produzindo ali aquela grande obra de vários volumes, né, enciclopédia, para falar sobre, reunir os saberes, né, da época nos vários campos diferentes, das várias ciências, né? O Rousseau, de certo modo, tentou condensar, né, dentro da obra do Emílio, as suas reflexões sobre uma variada gama de assuntos diferentes, né? E aí tendo como fio condutor a questão da educação. Né? Então, assim, para quem não conhece, assim, não teve oportunidade ainda de ler o Emílio, o que é assim? É quase como uma espécie de romance filosófico, né? Você tem ali um personagem, ou melhor, dois, né? Talvez se a gente possa desdobrar, que um é o próprio Emílio, né? E o outro é o seu preceptor, ou alguns traduzem como governador, que é o educador, né? Então, a história, assim, da obra é um tratado, mas não é um tratado no sentido, talvez, da forma da escrita, é um pouco diferente, né? Porque é um pouco literário também, né? É uma narrativa de uma vida, né? Ainda que seja uma vida ficcional, né? Uma vida imaginária, que é a desse aluno, né? Essa criança, né? Que o Rousseau, né, inventa, digamos assim, um menino chamado Emílio, né? Que desde a sua mais tenra infância vai sendo educado por essa figura, né? Desse preceptor, de acordo com os princípios pedagógicos que o Rousseau achava mais interessantes para formar o homem, né? Para formar alguém que tem uma educação mais próxima da natureza, da ordem natural das coisas. Né? Então, de fato, a obra, né, vai acompanhando todos os diferentes momentos, né, da vida desse jovem, né, desse garoto chamado Emílio, e como o preceptor, né, que é alguém que vai devotar assim, 25 anos da sua existência, né, para formar esse indivíduo, né, para fazer com que ele seja capaz de agir com liberdade nesse sentido, né, de uma liberdade moral, ser senhor de si mesmo, ser virtuoso, né, saber ouvir a voz da sua consciência. Então, assim... Essa liberdade moral, Renato, o que é essa liberdade moral? A gente poderia assim, fazer um link, né, com aquilo que o próprio Rousseau diz no Contrato Social. Tem um trechinho lá do livro 8, do capítulo 1, em que ele vai definir o que é liberdade. Né? E ele diz, olha, que um dos ganhos, né, que a gente tem ao viver em sociedade é a liberdade moral. Né? E ele descreve, olha, o que é isso? Né? Que a liberdade é diferente de ser... É muito diferente de você viver sobre a escravidão dos apetites, dos impulsos, né, das paixões. Liberdade é ser senhor de si mesmo, né? É ser capaz de estabelecer as regras da sua própria ação. Ou, se a gente for usar um outro termo, é ser autônomo, né? É dar leis para si mesmo. Do ponto de vista político, né? A gente discutiu isso no outro vídeo, envolve esse exercício conjunto da soberania pelos cidadãos, né? Que estabelecem para si as leis da República. Agora, no caso do Emílio, né, a ideia é que alguém dotado de liberdade moral vai ser capaz de estabelecer as regras para a sua própria ação sem ser, digamos assim, subordinado à vontade de outras pessoas, ou uma regra que seja externa a ele, né, que seja heterônoma. Né? Então, é alguém que, como eu disse, é capaz de ouvir a voz da consciência. Né? Esse é um tema que depois a gente ainda pode falar um pouco mais, que aparece também dentro da obra do Rousseau, que é um sentimento inato, não é? Que nos leva a amar o bem. Não é? Então, o Emílio, ele ao mesmo tempo, ele ouve a voz da consciência e age de acordo com a razão, porque para o Rousseau não são duas coisas contraditórias. Né? Na verdade, uma complementa a outra.
Então, alguém dotado de liberdade moral, né, seria justamente esse sujeito que é senhor de si, porque ele ouve a consciência, se guia por ela, se guia pela razão e não é escravo das suas paixões, não é escravo dos preconceitos, né, da sociedade, né, dessas demandas, né, do amor próprio, né, que a gente já comentou também no primeiro vídeo, né? Então, esse que é o conteúdo moral, é alguém que não se deixa oprimir, né, por essas pressões externas, né, independente de qual seja a sua situação de vida, né? Então, me parece que o Emílio é uma narrativa sobre como formar alguém capaz dessa forma de liberdade, ou seja, alguém que seja dotado de virtude, né? Porque é senhor de si mesmo, né? Então, Ah, que não é um processo fácil, né? sim, E leva todos os anos, né, da formação do Emílio. sim. Esse senhorio de si tem alguma coisa a ver com o imperativo categórico do Kant? Ou seja, você não recebe as normas externas, mas é a partir de si. Ou seja, a razão que coloca essas normas. Isso tem a ver com Kant? Ou essa liberdade moral, ela também está ligada eu, à obediência aos costumes cívicos? Que de repente se tem aí um indivíduo que ele só seguia a partir dele mesmo, da sua razão, e que não vá querer obedecer os costumes cívicos ou não há conflito. Ou seja, aí já podemos cair naquela questão do homem bom e o bom cidadão. É possível conjugar as duas coisas dentro desse contexto do Emílio? Bom, deixa eu ver assim. Olha, o que a gente poderia ver nesse sentido essa relação, por exemplo, do Kant e Rousseau, na verdade, parece que é mais o contrário, né? Porque o Kant foi um leitor do Rousseau, né? Então, e realmente ele admirava muito, né, a obra do Emílio e tal. Então, há um diálogo, né, do Kant com o pensamento do Rousseau para a construção dessa teoria ética, né, do imperativo categórico, né? Mas isso é uma formulação como o Kant vai fazer depois, né? Mas em Rousseau, como eu disse, não é apenas o imperativo da razão, né? É assim, quando o ser humano, né, para agir de forma moral, de acordo com Rousseau, ele precisa ouvir a voz da consciência. E a voz da consciência é um sentimento. É uma coisa interessante dentro da obra do Rousseau, né? A consciência moral é um sentimento e ele é inato, mas a gente precisa aprender a ouvir essa voz, né? A criança, quando nasce, ela ainda não é capaz de ouvir, né? Mas à medida que ela vai crescendo, vai desenvolvendo as suas capacidades intelectuais, né? Ela vai ser também, e a sua sensibilidade também, ela vai conseguir ouvir essa voz da consciência. E a razão, claro, vai contribuir para isso, né? Então, o Rousseau ele faz meio que essa complementação. É como assim, a consciência é um sentimento inato que nos leva a amar o que é o bem. É uma marca, a gente poderia dizer assim, é uma marca divina no ser humano, né? Ele fala isso mesmo, né? Deus criou o ser humano assim, com essa, com esse sentimento inato. Agora, a razão nos ajuda a discernir o que é o bem e o que é o mal. E uma vez que nós tenhamos esse discernimento, nós vamos ser levados a amar o que é o bem, né, pela consciência. Né? Então, não é só uma questão de racionalidade. Né? Ao contrário de outros autores, né, que colocam um peso muito grande apenas na razão, o Rousseau mostra que deve haver essa complementaridade, né, entre sentimento e razão. Né? Então, a liberdade moral vai passar por isso, né, por ser capaz de se guiar por essas duas luzes, digamos assim. Sim, sim, Né? sim. Só que isso é algo que precisa ser aprendido, né? E não, como Sim. eu falei, não nasce com a criança, né? E aí, só para voltar um pouquinho naquela questão que você fez antes, né? De fato, o Rousseau é um dos primeiros, né? A dar um olhar específico sobre a infância como uma fase mesmo da existência humana, né? Então, assim, não adianta esperar da criança a mesma coisa que se espera do adulto, né? A criança não é um adulto em miniatura, como se acreditou durante séculos e séculos, né? A criança é um ser humano que ainda tem ali vários potenciais que precisam ser, que podem ser desenvolvidos, né? Então, em relação à sua sensibilidade, racionalidade, sua capacidade de conviver com os outros, né? De ser sociável, né? Então,
eu acho que uma das principais contribuições que o Rousseau deu para o pensamento educacional, pedagógico, foi justamente essa, né? De mostrar que cada fase da vida humana tem a sua especificidade e que a educação precisa levar isso em conta, né? Educar a criança não é a mesma coisa. Educar uma criança de 0 a, sei lá, 6 anos não é a mesma coisa que educar a criança de 6 a 12, também não é para educar o adolescente, né? Então, cada época tem a sua característica, a sua relação de forças, de necessidades, de paixões, né? E essa é uma contribuição importantíssima, né, que o Rousseau deu, né, que o próprio Piaget, como você menciona, aponta, né, que foi um dos que contribuíram para isso, e que depois, claro, que a pedagogia, ao longo dos últimos séculos, foi desenvolvendo cada vez mais. A gente pensar, por exemplo, num autor como Jean Piaget, né, que é a epistemologia genética, né, que trabalha com isso, né, com essas diferentes estruturas de cada época da mente humana, né, o que a criança consegue ou não, né, raciocinar, que tipo de pensamento lógico que tem ou não em cada época, né? Então, tudo isso, de algum modo, começa lá com o Rousseau, né? Quando ele chama atenção para as especificidades de cada idade. Bom, e assim, se a gente pensar quais são os objetivos, né, dessa proposta de educação que o Rousseau apresenta ali no Emílio, né, como a gente já comentou, né, tem a ver com preparar a criança, né, para essa liberdade moral, né, então para ela ser capaz de agir de forma virtuosa, né, e inclusive de ser feliz, né, esse é um outro tema importante que o Rousseau coloca, né, ser capaz de ser feliz com a sua vida, né, independente das circunstâncias ali onde ele está inserido, né? E aí, ou seja, tem um certo ideal de autonomia mesmo, né, moralmente falando. E aí a gente também tem essa questão, né, quer dizer, mas e qual vai ser a inserção política dessa pessoa formada dessa maneira, né? Será que o Rousseau tá ali tentando propor a formação de um cidadão para aquele modelo da República do contrato social, né? Quer dizer, essa é uma leitura que muitas vezes aparece, né? Ou seja, como se o Emílio ele fosse uma espécie de complemento do contrato social nesse sentido, né? Ou seja, o contrato social mostra como é a República ideal, né? E o Emílio seria então a formação do cidadão ideal para essa República. Né? Mas me parece que essa relação não funciona bem dessa maneira, né? O que o Rousseau coloca lá desde o início da obra que existem duas possibilidades assim básicas para a educação do cidadão e a educação do homem. Né? A educação do cidadão é essa voltada mesmo, né, para a vida republicana, essa educação pública, onde as crianças vão estar sendo ali formadas umas junto com as outras, aprendendo sobre o seu país, aprendendo sobre a sua comunidade, né? Se inteirando dos assuntos que são importantes, né, para o seu povo, para que, com o passar do tempo, à medida que ela for crescendo, ela se torne, então, capaz, né, de se integrar, né, como um cidadão pleno dessa comunidade, né, e ajudar na elaboração das leis, né, ajudar ali como cidadão mesmo, ou como magistrado, como governante. Né? Então, assim, essa educação pública forma os cidadãos. E o Rousseau fala dessa forma de educação em obras como, né, o verbete que ele escreveu sobre economia política para a enciclopédia e as considerações sobre o governo da Polônia. Agora, a educação que o Emílio, né, esse personagem ali da obra, recebe, não é exatamente esse tipo. Não é? Ele não é educado junto com outras crianças de uma determinada nação para adquirir os costumes e o modo de pensar daquele povo. Né? Ele é educado em separado. Né? O preceptor, né, educa um menino só, né? Só o Emílio. Né? Ele não é um grupo de crianças, né? Ele não é uma classe de estudantes que estuda, que, né, é preparada junto com ele. Não, é uma educação doméstica, né? Como o Rousseau diz. Né? Então, claro que ele, ao longo da vida, ele vai tendo contato, né, com outras pessoas, com outras crianças, mas esses contatos eles são mediados pela figura do preceptor, né? Porque há todo um cuidado, né, para que essa educação ela aconteça em condições propícias, né, para não desenvolver aqueles vícios, né, da vida social que o Rousseau tanto criticava. Né? Então, assim, a educação doméstica que o Emílio
recebe é muito mais voltada para formar esse homem virtuoso, né? Ele fala, o Rousseau usa essa expressão, é quase como um selvagem educado para viver em sociedade, né? É alguém educado na ordem da natureza, ou seja, a cada fase, né, da vida desse jovem, o preceptor vai ver assim quais são as características marcantes, como é que está ali o equilíbrio entre forças, entre necessidades, faculdades, né, desse jovem, né? Claro que na primeira infância ele é muito mais frágil, né? Precisa de muito mais cuidados, mas depois, à medida que vai crescendo, né, as forças físicas também se desenvolvem, e aí é preciso exercitar esse aspecto físico, dos sentidos, da sensibilidade. Mais adiante, as paixões vão surgindo, né? Então também precisa ter uma educação voltada para isso. Depois a questão da moralidade, né? Também surge. Então, em cada momento, você vai ter uma educação, né? Mais específica, né? Um caminho mais de acordo com a própria natureza, né? Aquilo que a natureza coloca para ser levado em conta, né? Então, a educação do Emílio é muito mais uma educação para formar um homem, né? Um indivíduo virtuoso que vai manter a sua integridade moral, vai ser capaz de agir bem, né, em relação a si mesmo e às outras pessoas, em quaisquer circunstâncias. Né? Não importa se ele vai viver dentro de uma república. Se ele tiver a sorte, né, de ser cidadão de uma república, ótimo. Mas se não, se ele for o súdito de uma monarquia absolutista, né, como era o caso, né, já que ele era um menino francês, né, que vivia sob o governo, né, de um rei, né? Mas mesmo assim ele seria também um homem virtuoso ali vivendo bem com as outras pessoas, né? Então é me parece um outro tipo de formação que é o foco do Rousseau dentro dessa obra. Então podemos dizer que essa formação que o Rousseau descreve ali na obra Emílio, claro que o personagem é fictício, mas parece que com isso ele quer transmitir algum recado. Podemos dizer que, em alguma medida, esse recado, ali ele está traçando ali um modelo de educação ideal e entendendo como educação ideal que deveria inspirar os modelos de educação que acontecem na prática, que me parece não, essa educação do Emílio, ela é uma educação integral do sujeito como todo. Né? Educação do sentido, da razão, das paixões, né? Ou seja, educa o Emílio até com seus erros, né? Aprender a lidar com os erros, né? Quando ele erra, quando ele comete ali uma traquinagem, para ver que tudo tem um resultado, né? Ou seja, enfim, é uma formação integral. Podemos dizer que ali é um modelo, é o Rousseau fazendo uma crítica à educação da sua época, que não fazia uma educação integral do indivíduo, mas apenas uma educação do campo cognitivo, né? Onde o indivíduo tem apenas que absorver dados, informações, e não é uma educação plena do indivíduo. Seria isso uma crítica à educação do seu tempo e propondo ali um modelo de educação integral? Não, com certeza tem esse aspecto crítico. Isso ele diz explicitamente em vários momentos da obra, né, a sua rejeição, a maneira como as crianças eram educadas, ou pelo menos aquelas crianças que tinham a oportunidade de serem educadas, né, de uma maneira mais formal. Realmente eram mais as crianças filhos da elite, né, uma vez que não havia ali um amplo sistema público de educação, né, isso é algo que vai surgir só bem depois, né, mas ele tinha uma visão muito negativa, né, essa educação que a gente poderia chamar conteudística, né, que apenas servia para encher a cabeça das crianças de coisas, de informações ou de leituras, né? Aprendia-se, por exemplo, mesmo a questão da história, né, dos grandes personagens do passado, né? Dos seus grandes feitos, mas coisas que as crianças nem entendiam, né? Ele tem uma parte que ele comenta, né, de que aí quase o Rousseau falando, né, dentro da obra, né? Não o personagem preceptor, né, contando uma história de um jantar que ele foi em uma casa de uma família rica, né? E aí, em determinado momento, ele chama o menino, né, o filho dos donos da casa, para ele falar sobre uma lição que ele tinha tido a respeito, se não me engano, era da vida do Alexandre o Grande, né? E aí o menino vai lá e recita toda a história, né, com detalhes, e aí todo mundo aplaude, né, como se fosse um prodígio, né, um gêniozinho.
Só que depois aí o Rousseau diz, aí no outro momento ele foi lá e conversou com a criança e começou a perguntar, né, sobre a história do Alexandre. Ele viu que a criança não tinha entendido nada, né? Só Não tinha repetiu. entendido exatamente aqui, qual que era a lição que estava contida ali naquela história, né? Então é justamente isso, né? É um tipo de uma crítica a modelos de educação que não respeitam, né, as especificidades das diferentes idades humanas, né, e do ser humano, né, e que se foca justamente em criar pequenos prodígios como esses, né, pessoas que possam brilhar assim, na sociedade por um determinado momento, mas que, no fundo, é uma formação tanto vazia, uma formação só da aparência, né, que é um aspecto, né, que ele sempre critica nas suas obras, né, pessoas se preocupando muito mais em aparecer do que ser alguma coisa, né? Então, nesse aspecto, sim, a obra como um todo é uma crítica muito forte a essas práticas educacionais que ele via na sua própria época. Agora, por outro lado, o que o Emílio em si, a obra, né, pode ser como opção, né, para isso? De fato, assim, o Rousseau, ele em alguns momentos escreve, né, que não foi a intenção dele, embora a própria maneira como ele escreve a obra às vezes possa dar essa impressão de que ele estivesse propondo ali uma espécie de manual, né, de pedagógico que os pais, os pais deveriam aplicar ali na prática para educar os seus filhos. E, inclusive, houve leitores do Rousseau que ficaram tão entusiasmados que fizeram isso, né, que tentaram educar suas crianças, né, com o Emílio reproduzia, né, aquilo que é contado ali na história e depois escreviam cartas, né, para o Rousseau para dizer o que tinha acontecido, né? Mas ele diz, olha, não era esse... Qual era o resultado? Alguns casos parece que até funcionava, outros nem tanto, né? Era. Então, tá? Ele disse que uma vez ele conheceu, se eu não me engano, um menino, né, que tinha, né, sido educado, pelo menos de acordo com os pais, né? O pai, assim, até uma certa idade, seguindo, né, os preceitos ali do livro. Ele achou que, bom, talvez tivesse até sido proveitoso em alguma medida. Mas ele diz isso muito claramente, olha, não se trata simplesmente de um manual, né, voltado para as mães e os pais. Ele diz, olha, é uma obra que eu apresento, né, com reflexões sobre a educação para ser examinada pelas pessoas que entendem de educação, né, que estudam a educação, os sábios, né, que se voltam para essa área, e aí, claro, né, no sentido de que possa ser avaliado, né, que contribuições realmente essa obra poderia trazer. Então, ele não tinha assim, uma pretensão tão direta, tão prática assim, de aplicação, né? Mas algo um pouco mais mediado, talvez para servir de inspiração, para métodos, né? Sim. Até porque não é o tipo de educação que se a gente vê o personagem recebe, não é algo fácil de ser reproduzido. Como eu disse, é uma criança sendo educado por um preceptor durante mais de 20 anos. Né? Uhum. Então, assim, como é que você vai formar muitas crianças dessa maneira? Não teria como, né? Então, para pensar uma educação pública. Quem seria, então, esse preceptor? No Emílio, o preceptor é quem? É Rousseau? E esse preceptor seria os pais? Seria os professores? O Estado? Ou seja, se a gente for pensar aí numa possibilidade de atualizar ou contextualizar a obra do Emílio nos nossos tempos. O preceptor é aquele que educa, sabemos da função dele, né? Ou seja, no sentido abstrato, é aquele que vai conduzir. Agora, empiricamente falando, né, a quem compete a tarefa de ser o preceptor? Seria aos pais ou a um conjunto de pessoas? Seria os pais, ali o Estado, os professores, ou seja, a escola, a religião, em alguma medida. Seria esse conjunto de pessoas, eles iriam constituir essa ideia abstrata de preceptor? Seria isso? Ou não? Então, aí, assim, o que a gente pode assim, fazer, olhando, né, especificamente para a maneira como Rousseau constrói a narrativa, né, ali dentro da obra para mostrar o funcionamento dessa educação, né, existe um personagem, né, em princípio, o preceptor, né, é um personagem que ele é mais do que simplesmente um professor,
não é? Porque a função dele não é apenas ensinar determinados conhecimentos de uma certa área, por exemplo, né? É uma tarefa muito mais abrangente de formação humana, né? Então, por isso que ele acompanha o Emílio desde a sua infância, né? Então, e a própria figura dele é extraordinária, digamos assim, né? Porque é muito difícil, o Rousseau diz, encontrar alguém com todas as qualidades, né, para poder cumprir uma missão como essa, né? Alguém que se devotasse, né, praticamente, né, décadas ali da sua existência para formar um outro ser humano, né, da maneira como ele faz, né? Então, assim, se a gente se restringir apenas à maneira como a história se desenrola, realmente seria muito difícil, né, encontrar alguém com essas qualidades todas. O Rousseau diz, olha, para resolver o problema, vamos imaginar que encontramos, né? Então, esse prodígio, né, essa pessoa, porque é quase como se o preceptor também tivesse que ter sido educado da mesma maneira como o Emílio foi, né, para ele poder educar outras pessoas, né? Aquele problema do efeito, de inverter a ordem, né, do efeito e da causa, né? Mas, assim, vamos imaginar que encontramos, né? Mas, claro que, em grande medida, é um personagem, mas, em grande medida, é o Rousseau também, né? Falando ali em determinados momentos, olha, eu sou eu aqui, eu sou o preceptor, né, que estou aqui falando isso, né? O Rousseau. Mas, assim, se a gente tentar entender de uma forma mais ampla, né, que quem poderia cumprir essas funções, claro, aí é uma inspiração a partir desse modelo, né? Uma tentativa de adaptação. Né? Então, claro, que os pais têm uma função importante, especialmente na infância, as mães, né, na infância mais tenra da criança, né? O Rousseau, ele critica muito assim aquelas mães que mal a criança nascia, ela já entregava para uma ama, né? Sobretudo tinha aquela prática, né, das mulheres não quererem amamentar os seus próprios filhos, pelo menos assim as mães de uma certa classe social, né, com posses, né, para poder contratar os serviços de uma ama, né? Então não queriam ter elas mesmas que fazer isso, então já entregavam a criança para as amas, né? E aí para poderem, né, continuar com a sua vida social, né, frequentar as cortes, sobretudo as mulheres da aristocracia, né? Então, assim, o senhor diz, olha, isso não é bom. A mãe deveria, né, cuidar da criança, a mãe deveria amamentar, né? Isso é importante para a formação do jovem, né? Então, ali, você tem esse papel dos pais, né, para a formação, especialmente nessa primeira infância. E depois, claro, que outras pessoas poderiam, de algum modo, né, como educadores, como professores, contribuir também para a formação, né, da criança, né, e do jovem, do adolescente, seguindo esses princípios que o Rousseau coloca, né, de uma educação mais integral, né, uma educação mais voltada ali para desenvolver todos de uma maneira mais completa, né, os potenciais humanos, e não apenas encher a cabeça da criança com determinadas informações, né? Então, assim, claro que, mas é sempre assim uma maneira de tentar ver a obra como fonte de inspiração do que propriamente de uma aplicação. Porque se a gente fosse tentar aplicar exatamente o que o Rousseau diz lá, de fato, não poderia ser numa escola, né? Porque né, você vai ter ali várias crianças juntas, né? Um professor Sim. só para várias crianças, né? Uma grande questão é essa, né? Como eu falei antes, que todo esse processo formativo ele precisa ser feito com muito cuidado para proteger a criança dessas influências externas da sociedade para as quais ela ainda não está suficientemente preparada, né, para resistir ali a questão do estímulo aos vícios, o amor próprio, né? Então, por isso que o preceptor ele vai guiando muito bem esse processo formativo, né, para que a cada momento, à medida que a criança vai se desenvolvendo, ela possa ser exposta, né, digamos assim, círculos mais amplos, né, de sociabilidade, né, vai se desenvolvendo aos poucos, né? Então, que tem esse caráter da educação negativa, né, de proteger mais do que, digamos assim, colocar ali substância na cabeça da criança ali de conteúdos, digamos assim. Né? Então, assim, a gente pode pensar numa inspiração, né, de modelos educativos que busquem aplicar em alguma medida esses princípios, né, adaptando à realidade da educação que a gente tem em cada época, em cada país, né? Mas, assim, nesse sentido, eu acho que a obra contribui, né? Mas não como uma aplicação, como uma espécie de manual, né, a ser posto
diretamente assim, em ação. Sim, sim. Então, por analogia, podemos perceber alguma semelhança em questões de função, de finalidade, entre o Emílio e o Contrato, né? Que são duas obras que não são para serem aplicadas tais e quais, foram escritas, mas que servem de modelo de inspiração. E nas duas obras tem ali figuras praticamente divinas, né? No Emílio tem o preceptor e no Contrato tem o legislador, né? Há alguma proximidade, ou seja, no meio dos estudos de Rousseau, há alguém que tenta aproximar os dois, o legislador do preceptor? Não, com certeza. Assim, a gente encontra essas figuras de autoridade, né, dentro da obra do Rousseau, essas pessoas que são, de fato, são pessoas extraordinárias que conseguem, pelo seu exemplo, muitas vezes, pela sua capacidade de influenciar a ação das outras pessoas, o modo de ser das outras pessoas, consegue auxiliá-las, né, a ter uma vida melhor dentro ali daquele âmbito, né? Então, a gente pode pensar na figura do legislador em relação à república, né? Alguém que ajuda o povo, né? É um guia do povo para que o povo dê boas leis para si mesmos, né? No Emílio, o preceptor é isso, né? Uma figura ali que vai acompanhando a criança, né? Depois o jovem, né? O jovem adulto, para que ele possa, de fato, ali se relacionar com a sociedade sem ser corrompido por ela, né? Então, construir se construir moralmente, né? De um modo mais sólido, mais forte, para saber resistir a essas pressões externas, né? Então, tem também no romance, né, que o Rousseau escreveu, A Nova Heloísa, né? Tem a figura do senhor de Volmar também, que tem um papel semelhante assim dentro da comunidade ali dos personagens. Então, de fato, né, tem essa recorrência, né, dessas figuras dentro da obra do Rousseau. Tem uma autora, uma comentadora chamada Judith Chiclar, né, que ela escreve justamente sobre isso no Rousseau, né, sobre essas figuras de autoridade e a sua importância, né, cada uma dentro de um âmbito diferente, né, e é possível fazer esses paralelos, né, mas são figuras assim que às vezes parecem sobre-humanas, né, pelas suas características, né, que digamos se destacam, né, das pessoas comuns e por isso mesmo são capazes de influenciar, né, o comportamento delas. A impressão que a gente tem vendo as obras, é claro, se você for tentar pegar um ponto de intersecção entre elas, né, uma linha ali, um fio condutor entre elas, o Emílio, o Contrato, os dois discursos e a sua obra biográfica, né, as Confissões, ali existe um Rousseau que é um profundo conhecedor do gênero humano, né, conhece o ser humano da sua condição originária, mostra onde é que esse homem se perdeu, onde é que ele se afasta da sua condição originária, né? Na política também, como é que ele devia se comportar. E ele cria essas figuras, né, extraordinárias de autoridade e em alguma medida parece que ele se confunde com essas autoridades, com essas figuras, né? Parece que essas figuras são ele, né? É como se ele estivesse dizendo, olha, eu sei quem é o ser humano, como é que ele deve se comportar, né? E em alguma medida sou eu que estou dizendo, né? Tem que ser assim como eu observo. Não, claro que de fato tem ele às vezes projeta um pouco das suas características, né, nessas figuras. Das suas características. Por exemplo, ele mesmo assim, ele nunca foi um legislador propriamente dito, exatamente com aquelas características do contrato social, mas ainda assim aceitou, né, o convite dos povos ali da Córcega e da Polônia para agir como uma espécie de legislador conselheiro, né, para esses povos, para usar um termo do Luiz Roberto Salinas Fortes, né, que é um estudioso brasileiro da obra do Rousseau. Ele fala, olha, para esses povos o Rousseau foi um legislador conselheiro, né? Então, olha, já eram povos que existiam, tinham ali uma história política, né, e o Rousseau ali propõe, né, boas leis, propõe, se não leis, né, propõe as características gerais da Constituição, certas mudanças nas instituições, né, usa o seu conhecimento político
para auxiliar essas pessoas, né? Então, ali foi um caso bem mais claro, assim, de ele exercendo, né, uma função como essa, né, de guia. Como educador, ele nunca chegou a educar uma criança, né, nos moldes do Emílio, mas ele teve experiências prévias, né, como preceptor também, quando ele era mais jovem, né? Então, isso, de algum modo, ajudou, né, a gerar essas ideias, né, que ele teve para escrever o Emílio, né? Mas só um ponto interessante, né, que você falou da ideia de um fio condutor, né? De fato, a gente pode encontrar, né, esses elementos que ligam as obras do autor. Um deles, também muito importante, é essa noção de que o ser humano, né, uma das suas grandes fontes ali que pode ser uma fonte de angústia ou da sua existência, é a tensão entre a inclinação e o dever. Ou seja, aquela tensão interna que a gente sente entre aquilo que nós tendemos a fazer, aquilo que nós gostaríamos de fazer e aquilo que nós temos que fazer, aquilo que nós devemos, aquilo que nós somos chamados a fazer, seja do ponto de vista ético, seja do ponto de vista político, por exemplo, ou religioso. Então, essa é uma tensão que atravessa o tempo todo a nossa existência. E aí ele vai apresentando em várias obras possíveis soluções para essa questão. Né? Então, uma solução pode ser a política, né? Como você falou do contrato social, a figura do cidadão ali, que ele é educado de tal forma a que as suas inclinações e os seus deveres vão no mesmo sentido, não é? Que é agir bem ali como membro de uma república, né? Agir de acordo tal que a sua vontade siga a vontade geral. Né? O Emílio é uma outra possibilidade, né? Ou seja, essa educação que ele recebe desde a infância permite, né, que ele seja um sujeito virtuoso, né, que ele ouça a voz da consciência e da razão, e que as suas inclinações não vão estar ali o tempo todo em contradição com os seus deveres, seja para consigo, seja para com os outros. Né? Então, ele vai ser capaz de ser de um sujeito íntegro, né, moral e feliz, né, ao longo da sua vida, né, inclusive nas relações com as outras pessoas. Renato, então, você falou muito bem da educação negativa. A educação negativa, de fato, Rousseau mostra como aquilo que se deve ser evitado, né? Nada de livro, não sei, acho que até os 15, qual é a idade que ele fala? Não recordo mais, se é 13, se é 15 anos. Acho que 12, agora, se não me engano. É por aí. O início ali da adolescência. Esse, nada de livro, nada de leituras. A primeira vez que eu li aquela parte, mas como assim nada de livros, né? A criança não poder ler nessa idade? Não pode, por quê, né? Então, essa questão da educação negativa do Rousseau, às vezes, ela é um pouco mal interpretada. Inclusive, na discussão dele lá da profissão de fé do vigário, né? Do vigário savoiano, é um dos pontos que o vigário questiona, né? Mas você não pode ensinar? Não pode, qual é a idade que está pronto, né? Ele não gosta bem dessa ideia de não poder ensinar a leitura para a criança nesses primeiros anos, né? Que hoje já não é mais a criança, mas já é o adolescente. A questão essa educação negativa do Rousseau, muitas das vezes ela é mal interpretada nos tempos atuais e coloca no Rousseau a responsabilidade de um modelo de educação, aí já não estou falando não só da educação escolar, mas de uma forma ampla, educação tanto escolar quanto familiar e social, laxa. Né? Confunde-se isso como deixar a criança espontaneamente, né? Ou seja, olha, o Rousseau é responsável por isso. O Rousseau ensina a não cobrar da criança, a não ensinar a criança tal coisa, entendeu? E parece que não é isso, né? Ou seja, ele não ensina isso. O Emílio não dá base para isso, para ter uma criança aí largada aos seus caprichos próprios, aos seus instintos. Né? Não é isso que o Rousseau ensina. Né? E que, em alguma medida, alguns até vai linkar isso com Paulo Freire, né? Olha, Paulo Freire é ocupado pelo desmanche da educação, né? Por retirar a autoridade, né? Ou seja, a cobrança. E até coloca o Rousseau nesse bojo, nesse meio.
A outra questão é quando você fala da questão da consciência, a consciência como a voz da interioridade. O que estaria, qual é o núcleo dessa interioridade? O que é esse eu interior? Seria o eu originário do homem? E esse eu originário que aparece de forma mais evidente lá no estado de natureza, seria o homem natural, mesmo que esse homem estando na sociedade, já tendo sido desnaturalizado, mas lá no seu íntimo ele ainda existe, e a voz da consciência seria a voz desse eu interior? Ou não é isso? Apenas essas duas questões para a gente já amarrar a nossa fala. Uhum. Ok. Bom, em relação à primeira questão, de fato, ver a maneira como o preceptor, não é, vai educando o Emílio desde os primeiros tempos, assim, a primeira infância. Claro que, por um lado, há, né, esse estímulo que o preceptor vai dar para a criança ela exercer assim a sua liberdade, né, especialmente a liberdade nos primeiros anos, principalmente a liberdade do movimento, né, porque é uma educação muito mais voltada assim para desenvolvimento do corpo, dos sentidos, né? O senhor fala muito dessa importância de estimular ali, essa ação, a atividade, né? Para promover mesmo a saúde das crianças. Inclusive, a gente pode pensar no próprio contexto do século XVIII, em que grande parte das crianças morria ainda muito jovem, né? Por questões sanitárias, né? Falta ali de tratamentos, vacinas, né? Não tinha nada disso. Então, infelizmente, a mortalidade infantil era muito alta, né? Então, assim, nessa primeira infância, ele diz que é importante fortalecer o corpo, fortalecer os sentidos, que é como isso fosse o alicerce, né, de toda a formação posterior. Então, claro que é preciso deixar a criança brincar, correr, às vezes cair, se machucar, né, até para ela aprender os seus limites, né? Mas isso não significa que essa educação seja uma educação permissiva, né? Ele critica muito isso, esse caráter, né, de falha mesmo da educação, quando seja professores ou mesmo os pais, eles se tornam, digamos assim, submissos aos caprichos da criança. Né? Ele diz, olha, muito pelo contrário, quer dizer, a criança ela é totalmente dependente, seja dos pais, seja do educador, né, do preceptor. Então, assim, não faz sentido que essa relação se inverta, né? E o educador ele se coloque à mercê, né, dos caprichos da criança e faça qualquer que seja a sua vontade. Então, assim, educar para a liberdade não significa, como a gente fazia aquele contraponto, educar para a libertinagem, educar para a licenciosidade, educar para os caprichos exacerbados, não é isso que ele está colocando. Não é? Na verdade, todo esse processo educativo que o preceptor do Emílio faz, ele é muito bem controlado, muito bem planejado. Né? Ele tem um espaço para se exercitar, tem um espaço para agir com certa liberdade, mas dentro daquilo que o preceptor estabeleceu. Então, isso é um aspecto importante, né, que perpassa toda a obra. Né? O senhor vai mostrando que em cada momento, cada grande lição, né, que o Emílio vai aprendendo, ele parece que chegou tudo aquilo espontaneamente. Então, tem várias cenas pedagógicas, né, que ele vai descrevendo ao longo da obra. Tem a famosa cena do prestidigitador, né, quando o Emílio vai numa feira lá e junto com o preceptor e ele tenta desmascarar ali o truque de mágica, né, que um prestidigitador desses artistas, né, de itinerantes, né, faziam, né? E aí ele estuda a ciência que está por volta, junto com o preceptor, né, ele estuda a ciência que está por volta, né, do magnetismo ali que o prestidigitador usa, né? E ele tenta desmascarar, né, a mágica, só que depois o prestidigitador dá a volta nele, né, e consegue fazer o truque de uma outra maneira, né? E tudo isso parece que foi super espontâneo, né, para ele aquilo que aconteceu, mas na verdade tudo isso tinha sido planejado pelo preceptor, para ele aprender várias lições ali envolvidas. Então, a obra, né, mostra isso, que é preciso deixar que a criança tenha espaço para ação, exercite a sua liberdade, mas isso não significa que o educador não deva ter controle sobre aquilo que está acontecendo, e principalmente, né, que ele deva se curvar aos caprichos da criança. Não é nada disso que o Rousseau propõe. Né? Então, porque o resultado
deixar que a criança faça todas as suas vontades na hora que quiser é horrível, né? Você vai criar ali aquele sujeito autocentrado, que não tem limites, que não aceita, né, as outras, que outras pessoas dizem, né? Como se sente o reizinho, né? Mesmo. Então, de fato, não é isso que o Rousseau propõe, né? Então, é uma educação para a liberdade, mas não significa que seja uma educação para o desregramento dos caprichos, das vontades, né? Da criança, né? Então, em cada momento ele vai mostrando, né, em que medida você pode dar espaços, né, para o desenvolvimento da liberdade, da vontade da criança dentro, né, desse planejamento, digamos assim, que o preceptor faz, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante, né, que a gente não pode esquecer, né? Não é, senão, de fato, o resultado da educação seria justamente o contrário, né? Em vez de você formar uma pessoa autônoma, você vai formar uma pessoa autoritária, né? Que só sabe ver o seu próprio ponto de vista, né? Eu acho que não é com certeza, na verdade, com certeza, né? Não é isso que o Rousseau tem em mente, né? E agora, em relação à consciência, né? De fato, como a gente estava comentando antes, né? Esse é um ponto assim bem característico, né, do pensamento do Rousseau, né, que ele fala da consciência moral ali, especialmente na profissão de fé do vigário saboiano, né? Ele está ali desenvolvendo as suas ideias a respeito do lugar do ser humano na ordem do mundo, né? Então o vigário ele vai expondo ali uma série de hipóteses, de ideias que ele tem a respeito ali do universo, da divindade, da liberdade humana, né? E chega nesse ponto da consciência, né? Que ele diz, olha, por que no nosso mundo todas as coisas da natureza parecem muito bem ordenadas, né? Os animais, as plantas, mas nós, seres humanos, vivemos na desordem, né? Porque nós somos dotados de liberdade, né? Nós podemos escolher ou não seguir aquilo que é, inclusive, melhor para nós, né? Até para o nosso próprio prejuízo, né? Então, o ser humano, como ele é livre e perfectível, ele pode escolher o caminho da sua ação, né? E a consciência é um guia, né? Que o Rousseau diz que o Criador, né, imprimiu possa, digamos assim, se relacionar bem com a ordem, com aquilo que lhe é mais conveniente, né? Saber encontrar o seu lugar na existência. Então, é esse sentimento inato que nos leva a buscar o nosso próprio bem, né? Amar aquilo que é bom. Agora, o que é interessante é que essa voz da consciência, desse sentimento moral, ela precisa ser aprendida, né? Ou seja, a gente tem que aprender, melhor dizendo, a gente tem que aprender a ouvir, né? E nós não nascemos com essa capacidade já pronta, né? Então, assim, a criança vai ter que passar por um processo de aprendizagem, de socialização, né? Desenvolver as suas faculdades intelectuais para ser capaz de ouvir, né? Assim como, no caso, se a gente pensar no homem selvagem vivendo no estado de natureza, ele nem precisa ouvir, né, a voz da consciência, porque ele já está instintivamente integrado à ordem natural. Ele já vive em harmonia, né, com a ordem, né, em equilíbrio ali dos seus desejos, das suas necessidades e as suas faculdades. Agora, o homem social, que age não de forma puramente instintiva, né, mas já de uma maneira refletida, precisa de um guia. Não é? E que guia é esse? Só a razão não basta, né, de acordo com o Rousseau. Precisa também desse sentimento inato, porque a razão ela pode, inclusive, nos levar a encontrar 1000 argumentos para fugir de agir corretamente, né? Ele fala muito disso lá no discurso sobre a origem da desigualdade. Olha, o filósofo, sobretudo, ele critica até os filósofos. O filósofo é aquele que, né, consegue se convencer de qualquer coisa, né, racionalmente ali, está vendo o sofrimento do seu vizinho, mas vira o rosto e vai fazer alguma outra coisa, né? Então, ele diz, o homem social é assim, né? Ele já não parece que não consegue mais ou não quer mais ouvir a voz da consciência, né? Então, a gente precisa aprender, né, a ouvir esse guia e estar disposto, né, a segui-lo, né? Então, de certa forma, é algo natural, não é? Que existe no ser humano, mas é um natural que a gente precisa aprender a ouvir, digamos assim. Precisa aprender a entender o que esse sentimento está nos direcionando, né? Então, é uma questão complexa ali dentro do pensamento do Rousseau, me parece.
Dessa forma, chegamos então ao final da terceira parte da nossa série Rousseau e seu legado. Repito, como eu disse no início, se você não acompanhou as outras duas partes desta série, você pode voltar, consultar aqui a playlist aqui do nosso canal, a playlist Rousseau e seu legado, que você vai ver que estarão disponibilizadas para você essas duas partes sobre a nossa série Rousseau e seu legado. Renato, obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite, pela explanação aqui das ideias do Rousseau sobre as ideias que constituem o seu legado sobre a educação, em alguma medida sobre a pedagogia. Muito obrigado, Renato, mais uma vez. Eu que agradeço novamente pelo convite. Acho que foi uma oportunidade bem interessante, né, para a gente passar ali por diferentes âmbitos, né, da filosofia do Rousseau, que é um autor assim bastante rico, não é, por todo o conjunto de obras que ele escreveu, né, que digamos assim, vão por diferentes caminhos, né, falam sobre diferentes possibilidades da gente pensar a existência humana em sociedade, né. Então aqui a gente passou ali por algumas das possibilidades, né, de questões antropológicas e políticas e pedagógicas, né? Mas tem muito mais, né, para quem se interessa pelo pensamento do Rousseau, né, para buscar conhecer. Espero que a gente conversou aqui ajude a estimular as pessoas a buscarem, né, ler as obras, né, ouvir os comentadores do Rousseau e aprender um pouco mais também sobre o autor. Sim, até porque o Rousseau é um autor muito falado na atualidade, né? Talvez não seja muito lido, assim, fora da academia. Mas ele é muito falado, né? Então, a intenção de eu fazer essa série sobre o legado do Rousseau é mostrar, olha, existe, né, algo que o Rousseau escreveu, né? Ou seja, ele escreveu. O que se fala por aí não é exatamente o que ele escreveu. Vamos entender o que de fato ele escreveu, o que está, o que não está nos escritos do Rousseau. E você que nos acompanhou, você pode deixar aqui no link dos comentários aí questões, comentários, inquietações, pois o seu comentário ele pode transformar em um outro vídeo, em uma outra aula. Você pode deixar sugestões, alguma dúvida, algum outro problema, algum outro ponto que você quer que seja abordado, você pode deixar aqui no link dos comentários desse vídeo ou de qualquer um outro vídeo da série Rousseau. E se você ainda não deixou o seu like, deixe agora o seu like e se inscreva no canal caso você ainda não é inscrito. E nos veremos no nosso próximo vídeo.